Mais um ano letivo está para iniciar e novamente chegou o momento do planejamento escolar. Aqui apresentaremos um guia para facilitar suas reflexões. Hoje você entenderá como um planejamento de ensino baseado na BNCC integra competências, habilidades, objetos do conhecimento, situações de aprendizagem e avaliação em um único percurso formativo, organizado em sequência didática. Tomando como parâmetro a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é necessário determinar as habilidades a serem desenvolvidas. As competências expressam aquilo que o estudante deve ser capaz de mobilizar em situações complexas da vida social, acadêmica e profissional. As habilidades detalham essas competências na capacidade prática e cognitiva de realizar tarefas específicas e resolver problemas de forma progressiva. Os objetos do conhecimento são os conteúdos, conceitos e processos que servirão de suporte para desenvolver as habilidades. Eles não são o objetivo final do ensino, mas os recursos conceituais que permitem o desenvolvimento das habilidades. Isso significa que um mesmo objeto do conhecimento pode ser usado para desenvolver diferentes habilidades, dependendo da contextualização e da situação de aprendizagem proposta. Antes de iniciar a sequência, o professor mediador precisa entender o que a turma já sabe. A função da avaliação diagnóstica é identificar os conhecimentos prévios e as possíveis lacunas. Através dela, é possível ajustar o planejamento inicial com base na realidade dos estudantes, garantindo que ninguém comece do zero se já domina o tema, nem se perca por falta de base. A sequência didática é um conjunto de situações de aprendizagem articuladas, intencionais e flexíveis, construída com atividades contextualizadas e de acordo com os objetivos definidos. Para que o estudante seja protagonista, o planejamento deve prever metodologias ativas, ou seja, atividades onde ele pesquise, debata, crie ou resolva problemas, como, por exemplo, sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em projetos. Já o papel do professor é atuar como mediador, fazendo as perguntas certas e oferecendo os recursos necessários, ao invés de apenas entregar respostas prontas. A avaliação não ocorre apenas no fim, ela é contínua. A avaliação formativa é aquela que acompanha o processo. O professor observa as dificuldades durante as atividades e oferece feedback imediato. Por isso, a avaliação deve estar diretamente vinculada à habilidade planejada, utilizar instrumentos coerentes com a situação de aprendizagem e permitir observar processos, estratégias e resultados. E, se a avaliação formativa indicar que a habilidade não foi atingida, a recuperação deve acontecer durante o processo, com novas estratégias e abordagens, e não apenas como uma prova ao final do bimestre. Isso é a recuperação contínua. O passo a passo para o planejamento contempla diagnóstico inicial, definição da habilidade de acordo com a BNCC, seleção dos objetos de conhecimento, situações de aprendizagem baseadas em metodologias ativas, mediação pedagógica, avaliação formativa, feedback e recuperação contínua. Dessa forma, a habilidade define o objetivo. O objeto do conhecimento é a ferramenta. A metodologia cria o espaço para o protagonismo. A avaliação diagnóstica e formativa garante que a mediação do professor seja precisa, levando à recuperação sempre que o percurso se desviar do objetivo final. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Obrigada por assistir!